Olá, pessoal! Bom, nessa segunda aula, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de produção textual acadêmica e, especificamente nesta aula, vamos falar sobre o fichamento, sobre o gênero acadêmico fichamento. Vamos começar a aula com a definição de o que é fichamento. Bom, fichamento é o ato de registrar os estudos de um livro ou um texto. E o trabalho de fichamento possibilita ao estudante, além da facilidade na execução dos trabalhos acadêmicos, a assimilação do conhecimento. O fichamento é uma maneira excelente de manter um registro de tudo que você lê. Depois de você fazer um bom fichamento de um texto ou de um livro, você não vai ter necessidade de recorrer à obra original a todo momento, só quando houver a precisão de rever conceitos. O ato de fichar um livro, um capítulo, um artigo, um ensaio ou outros textos justifica-se na maioria das vezes por uma razão específica. É preciso fichar para registrar o conteúdo daquele texto, tendo em vista um possível uso posterior desse conteúdo. Um bom fichamento pode ser o ponto de partida para você elaborar, para você produzir resumos, resenhas, e também pode te dar um valioso suporte na hora de produzir um artigo ou na hora de produzir o seu TCC, porque o fichamento ele vai organizar os materiais que você terá que reunir para compor o seu trabalho. Existem 3 tipos básicos de fichamento: o fichamento bibliográfico, o fichamento de resumo ou conteúdo e o fichamento de citações. O fichamento bibliográfico é o mais simples de todos. Os fichamentos bibliográficos trazem uma descrição em tópicos de cada parte do texto, acompanhados de indicações precisas das fontes, como as referências completas: título, edição, local de publicação, editora, ano em que foi publicado, número do volume e as páginas. Essa descrição seria um comentário crítico explicando sobre a parte selecionada, apontando diretamente para o que pode ser encontrado na obra. O fichamento de resumo ou conteúdo é um tipo de fichamento que dá atenção à estrutura do texto, registrando as ideias apresentadas em uma sequência lógica, expondo os pontos principais e secundários, bem como os argumentos, as justificativas e os exemplos ligados a eles. Como o nome deixa entender, esse fichamento busca resumir com mais detalhes e de forma completa, mas ele não deve ser longo e também nunca curto demais. A sua elaboração inclui as referências do texto, o destaque de citações relevantes do texto e considerações pessoais a respeito do texto. O fichamento temático ou de citações reúne os elementos relevantes do texto. Este tipo de fichamento consiste basicamente em transcrever trechos dos textos a que se refere, copiando citações importantes e ligando-os a um breve resumo ou registro da interpretação do texto feita pelo leitor, ou seja, feita por quem está fazendo o fichamento. É importante que as fontes sejam referenciadas com cuidado, de forma completa e que não percam o sentido. Além disso, não se deve esquecer de escrevê-las entre aspas, junto ao número da página de onde foram extraídas. Se for editar alguma citação, cortando parte de uma frase, sentença ou parágrafo, você pode colocar o símbolozinho, os 3 pontinhos entre chaves, para simbolizar que você fez Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site.
Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Para simbolizar que você fez um corte. Fichamentos de citação podem ser facilmente realizados em uma tabela contendo o título, a referência e as citações de forma bem organizada. Esse tipo de fichamento também é conhecido como um fichamento temático, pois os trechos em destaque devem se complementar na abordagem de determinado assunto. Então, basicamente, o fichamento bibliográfico é a descrição com comentários dos tópicos abordados em uma obra interna ou parte dela, em uma obra inteira ou parte dela. O fichamento de resumo ou conteúdo é uma síntese das principais ideias contidas na obra. O aluno elabora com suas próprias palavras a interpretação do que foi lido. E o fichamento temático ou de citações é um fichamento feito com base nas citações diretas extraídas ao longo de um livro, de um texto, ou seja lá qual for o arquivo que você esteja fichando. De acordo com a ABNT, a transcrição textual é chamada de citação direta, ou seja, é a reprodução fiel das frases que se pretende usar como citação na produção textual. Seja qual for o tipo de fichamento escolhido, se atente para o registro dos seus próprios comentários. São eles que vão ajudar você a dar uma utilidade ao seu fichamento. De acordo com os destaques que você resolver dar a cada texto e a cada trecho dele, você vai encontrar uma utilidade para o fichamento que você fez. Outra dica é também apontar em seus comentários as resoluções que aquele material lhe provocou, assim como as referências que você pode ligar a ele. Podem ser anotados à parte, por exemplo, outros textos cujo assunto possa ser relacionado àquele que você está fichando. E esses outros textos podem ser filme, vídeos, músicas, ou enfim, qualquer outro material que se some às perspectivas daquele material que você está fichando ou que você acabou de fichar. Agora, como fazer um fichamento? Bom, o objeto do fichamento será um livro, um capítulo de um livro ou um artigo. Isso vai depender da sua necessidade e da sua intenção. Por exemplo, um professor ele pode solicitar um fichamento de 3 capítulos específicos de um livro. Em geral, o primeiro passo é ler o texto todo pela primeira vez e compreender o assunto geral daquilo. Você também pode fazer uma leitura e ir grifando as partes que você considera relevantes. Depois disso, você pode escolher qual tipo de fichamento fará. Possivelmente, o modelo terá a ver com o seu método preferido de estudo. É importante reunir toda a literatura sobre o tema que você escolheu: livros, artigos, textos, blogs e revistas científicas. Para fazer o fichamento de uma obra ou texto, você deve ler o texto inteiro, uma vez ininterruptamente. Segundo, ler o texto novamente, grifando, fazendo anotações e procurando entender o que o autor quer dizer. E terceiro, fazer o fichamento.
E aí, para você fazer o fichamento, você vai escolher um dos 3 tipos de fichamento que foram citados anteriormente, que são o fichamento bibliográfico, fichamento de resumo ou conteúdo e fichamento temático ou de citações. E aí, com base nesses 3 tipos de fichamento, você vai fazer o seu. Na apostila, que foi disponibilizado no material complementar, vocês encontram lá exemplos de cada um desses fichamentos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!